Rádio Leitura. Rádio Leitura. Com Carlos Andreasa. Andreasa, qual a dica desta semana? A dica é Clarice Lispector, Patrick Santos, a grande Clarice Lispector, especificamente o livro Laços de Família, um pequeno livro de contos, são 13, publicado originalmente em 1960. Quem publica a Clarice no Brasil é a editora Rocco e o faz muito bem. A Clarice é uma voz muito rara e específica, especial no cenário literário brasileiro, né? Uma prosa intimista, e eu gosto muito desse livro, especialmente se alguém quiser que eu cite um conto, eu citaria o conto chamado Amor, desse livro Laços de Família, que é muito simbólico da literatura da Clarice Lispector, que são personagens comuns, gente como a gente, que tem uma vida cotidiana simples, acorda, vai trabalhar, vai ao supermercado, e que, no entanto, é surpreendida em determinados momentos, uma espécie de epifania, ao observar algum elemento do cotidiano e ter uma revelação, né? Uma iluminação sobre a essência de algo, a essência humana de alguma coisa, de alguém. Eu repito, é uma prosa muito, muito interessante. Eu me lembro no meu tempo de faculdade que havia aqueles que eram os fãs do Rubem Fonseca e os fãs da Clarice Lispector. E é claro que eu transitava entre esses dois e fui muito influenciado pela prosa intimista da Clarice, pelo modo como ela tratava do sentimento humano, da angústia, das dificuldades de ter uma existência, da angústia de ter uma grande existência vivendo como a gente vive, nesse mundo simples, né? Nesse mundo que tem as suas opressões. Eu recomendo muito a Clarice e eu recomendo um livro de contos, é geralmente como eu começo a sugestão do autor, porque o conto eu tenho essa tese, não é minha, mas eu divulgo essa tese, o conto é a melhor forma de se conhecer a obra de autor, a narrativa curta. E aí depois, se o leitor que conhecer a obra da Clarice por meio desse livro, Laços de Família, quiser um romance, A Paixão Segundo GH é a minha sugestão, a grande, grande, grande Clarice Lispector. Aí a outra dica, Paixão Clarice Lispector, que traduz a alma feminina sem ficar no feminismo barato, né? Ela traduz o que tem de mais essencial da alma da mulher, do ser feminino, das idiosincrasias da mulher. O primeiro livro que eu li foi justamente Laços de Família, li para o vestibular, me apaixonei, li A Paixão Segundo GH, li A Imitação da Rosa, li vários livros dela, li Felicidade Clandestina. Eu acho que em contos, os contos desse livro só me impactaram menos que um outro conto de uma outra mulher, que é um conto da Lígia Fagundes Telles, que chama Venha Ver o Pôr do Sol, que é o conto mais fantástico que eu já li na minha vida. Recomendo também ao ouvinte, como complemento aí da bela recomendação do Andreasa. Boa dica. Ô Madu, quer falar alguma coisinha que ainda dá tempo? A Clarice Lispector, ela não é eu acho que ela é uma escritora eminentemente feminina e para o público feminino, eu acho. Isso, não vejo nenhum demérito nisso, não. O que eu acho mais interessante é a biografia dela, ela que nasceu na Ucrânia, na Rússia, mas enfim, veio para Recife primeiro, né? É um caso bastante interessante de uma imigrante, uma judia, que abraçou a cultura brasileira, e mais que isso, né? Representa hoje uma parte importante da nossa literatura. A vida dela é uma coisa curiosa, é uma pessoa que eu vejo assim, angustiosa. Agora eu não vou lembrar, Andreasa, mas teve um rapaz americano que escreveu uma excelente biografia dela, excepcional. Benjamin Moser. Ele é um grande crítico. Isso, esse é o grande Andreasa. E eu li a biografia, o livro é excelente e faz uma análise bastante interessante da obra da Clarice Lispector, vis-a-vis a vida dela. Enfim, aliás, vale a pena ler. A influência da Clarice Lispector é tão grande nos Estados Unidos. Deixa eu só te fazer uma parte, desculpa, Andreasa, que o Antônio Prata, meu amigo, foi convidado agora a ministrar uma cátedra em Colômbia sobre crônica. E aí queriam que ele falasse da Clarice. Ele falou, olha, a Clarice não é uma cronista conhecida, ela é conhecida pelos romances e pelos contos. Ah, mas aqui só vai ter aceitação se você falar da Clarice. Diga, Andreasa. Vai rapidinho, Andreasa. Não, aproveitando que a Vera citou
Aproveitando que a Vera citou a Lígia Fagundes Teles, prometo que na próxima semana o Rádio Leitura será dedicado a Lígia.